Olá, internautas, Pastor Jonias. Estamos de volta, esta feita, trabalhando a lição 6 da revista da Escola Bíblica Dominical Betel, Vivendo a Felicidade no Lar. Texto áureo: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Salmo 128, versículo 3. Esse salmo é considerado o salmo da família. A verdade aplicada, a felicidade é a busca de todo homem e é a sua maior motivação. Como Deus é a fonte da felicidade, podemos alcançá-la praticando temor a Ele e a obediência à sua palavra. Temos aqui a distinção entre casa e lar. Casa é uma construção de cimento e tijolo, enquanto que lar é uma construção de valores e princípios. Nesta lição, talhada nos moldes do Salmo da Família, o Salmo 128, vamos observar o autor colocando e comparando a mãe, a mulher, no lar, a planta de oliveira, enquanto que os filhos são comparados à videira. Vamos estudar a polivalência da mulher, ou seja, a multiplicidade de funções ou de tarefas que a mulher desenvolve. Comer do trabalho das suas mãos, uma sentença cabalizada por Deus no Éden, direcionada ao homem. A felicidade de temer ao Senhor. Os filhos são herança do Senhor. A educação cristã começa dentro de casa. O exemplo cristão dos pais faz a diferença. Ver os netos, não criá-los. Viver para ver os filhos dos filhos. A bondade de Deus e a distribuição de bênçãos. A polivalência da mulher. O autor coloca aqui a mulher como um instrumento no lar com tarefas múltiplas. Ela, ao mesmo tempo que faz e contribui com uma determinada tarefa, ela faz outras simultaneamente. Contribui para a manutenção do lar, desenvolvendo trabalhos seculares, com carteira assinada, ou mesmo autônoma, e quando chega no lar, desenvolve múltiplas tarefas. Então a mulher é polivalente. A palavra poli, no grego, significa vários, que desenvolve várias funções. Comer do trabalho das tuas mãos. Isso é uma honra. É uma honra para quem trabalha, porque desenvolver trabalhos, fazer algo para a sobrevivência é muito digno. Comer do trabalho das mãos já ficou determinado no Éden, que do suor do rosto o homem comeria. Então o trabalho não é uma penalidade às pessoas. Muita gente encara o trabalho como uma maldição, uma penalidade, que vai todo dia para o serviço e que está sendo penalizado, mas na verdade é uma dignidade. O trabalho dignifica a pessoa. A felicidade de temer o Senhor. Bom, esta felicidade ela se materializa porque Deus
ele é a felicidade. E quando tememos ao Senhor e andamos nos seus caminhos, nós podemos estar na verdadeira felicidade, que é o Senhor. Ele é a felicidade. Muitos procuram em diversas coisas o amor, a felicidade, busca num casamento, busca num trabalho, busca num amigo, busca num carro, a felicidade, busca numa rodada de amigos brindada pelo o vinho vermelho, e na verdade a felicidade está em Deus. Quando tememos ao Senhor e andamos nos seus caminhos, então nós estamos na verdadeira felicidade. Os filhos são a herança do Senhor. Com certeza que as dádivas de Deus dadas a um casal através de filhos são verdadeiras heranças do Senhor para o casal. Os filhos embelezam o lar, traz alegria ao lar e dá vigor à posteridade de um casal. Um casal sem filho é um casal até certo ponto triste, que falta uma complementação, falta algo. E a educação cristã começa dentro do lar. É no lar que nós orientamos os nossos filhos. Afinal de contas, a família é a célula mãe, a célula máter da sociedade. E dentro do lar nós desenvolvemos o caráter da criança, porque o caráter é o aspecto psicológico da personalidade e é formado no lar, na escola, na igreja. Então, a educação cristã, essa educação, ela vem já de berço. No lar, nós encaminhamos nossos filhos. Lembra das palavras de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando o casal, quando o lar pode assim asseverar, então é um lar feliz no Senhor, porque além do mais de desenvolver outras funções, o lar está arraigado na educação cristã. O exemplo cristão dos pais faz a diferença. Os filhos observam os pais, aquilo que fazemos, falar alto. Eles às vezes estão com os ouvidos tapados para nos ouvir, mas com os olhos bem abertos para nos ver. Então, precisamos estar atentos quanto a esta parte, pois nós somos os paradigmas, nós somos os modelos para os nossos filhos. Aquilo que fazemos, eles estão observando atentamente, não se enganam. Aqui, no ponto 3.1, ver os netos, não criá-los. O autor quer nos direcionar, ou quer nos remeter à seguinte conclusão: que precisamos de dar todo carinho aos nossos netos, afinal de contas, eles são fora do nosso coração também como os filhos, mas não assumir a responsabilidade dos netos em criá-los, a não ser em casos esporádicos, em casos omissos, porque quem tem a responsabilidade de criar os netos, no caso os filhos, são os seus pais. E os avós não devem assumir essa responsabilidade no lugar dos pais, deixando eles omissos. Que eles criem seus netos e que os avós deem carinho, atenção toda especial a esses netos, a não ser em casos omissos. Para viver para ver os filhos dos teus filhos. Aqui é ter longevidade de vida, é ter vida farta, vida longa. Ver os netos, filho dos filhos, é uma expressão que nos dá a entender netos. Os netos, eles vêm depois de longos anos de existência.
Primeiro vemos os filhos e depois os filhos dos filhos, os netos. É uma bênção oriunda de uma promessa de Deus àqueles que temem ao Senhor. Os filhos dos filhos. Os filhos dos nossos filhos. É bom que se realce aqui que a planta oliveira é comparada pelo autor aos filhos. E eu devo realçar que a videira simboliza alegria e felicidade, pois produz o vinho. Enquanto que a videira produz o azeite, o óleo, e é símbolo da fertilidade. Ver os filhos dos filhos é ver saudavelmente a fertilidade no lar se propagando ou se estendendo até aos nossos filhos e netos. A bondade de Deus e a distribuição de bênçãos. Aqui, nesse tópico 3 e subponto 3, ao ver Manassés e Efraim, os filhos de José, o patriarca Jacó regozijava-se grandemente com a extrema bondade de Deus, pois é o eterno Deus que nos proporciona a maravilhosa oportunidade de ver os filhos dos nossos filhos. Se observarmos atentamente o capítulo 48 de Gênesis, veremos Jacó mencionar que as bênçãos do Senhor também tinham superado todas as suas expectativas. Quão feliz é o homem cujo coração transborda de gratidão a Deus por sua infinita bondade. É importante compreender que ver os filhos dos filhos também é uma oportunidade de abençoar a nossa descendência. Deus nos oportuniza a maravilhosa situação de vermos os nossos filhos sendo projetados e sendo abençoados, porque Deus, em sua bondade, nos permite isso, e é uma oportunidade para abençoarmos a nossa geração, vermos se proliferar, crescer os nossos filhos e nossos netos e bisnetos, quiçá. Então, uma lição nos mostra em seus pontos e subpontos a polivalência da mulher, comer do trabalho de suas mãos, a felicidade de temer ao Senhor, estar debaixo do senhorio de Deus. Os filhos são herança do Senhor e a educação deve começar dentro de casa. A exemplo cristão, o exemplo cristão dos pais faz a diferença. Nós somos modelos dentro do lar. E devemos entender que o autor quer nos mostrar que ver os netos e não criá-los significa que nós devemos dar toda a atenção, porém a responsabilidade cai sobre os pais, não sobre os avós, de criar os seus netos ou os seus filhos, no caso dos pais. Viver para ver os filhos dos teus filhos é ter longevidade de vida e ver Deus abençoando. Na sua infinita bondade, Ele
nos perpetua a felicidade através da nossa prole. Que Deus possa nos abençoar através desta lição. Uma lição arraigada nos parâmetros do tema Vivendo a Felicidade no Lar. E lembrando que há uma distinção entre lar e casa. Casa é a construção de cimento e tijolo, enquanto que lar é uma construção de valores e princípios. Que Deus nos abençoe.